Eu sou a maestra Erika e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Gente, seja bem-vindo, você que tá aqui toda semana, tá me ajudando, sempre dá o like, que eu sei que tem pessoas aqui que são recorrentes, e também você que é novo aqui, chegou às vezes por alguma pesquisa a esse canal, você que gosta de espanhol, seja bem-vindo, espero que você goste do vídeo, e se chegar no final do vídeo você ter gostado, não esqueça de se inscrever, deixar o like, porque isso, como vocês sabem, ajuda muito, principalmente a gente que é iniciante. Onde eu estou, gente? Que alteração toda é essa? Meu cenário normal está aqui, né, que eu faço na cadeira, mas hoje eu quis fazer um pouco diferente, em pé, quis diferenciar a coisa. Então virei um pouquinho a câmera e usei minha própria parede de cenário. Depois vocês contam se gostaram do cenário assim, eu em pé e tudo mais, ou se vocês preferem sentada no cenário normal, né, que eu uso toda vez. Ou se vocês gostariam que eu fizesse mesclado, comenta aqui para ajudar na decisão, tá? Mas bora começar o vídeo. Eu venho de alguns vídeos de react, um pouquinho mais divertido e tudo mais, mas o nome desse canal é Mi Maestra Erika, ou seja, minha professora Erika. Então eu tenho que vir aqui de vez em quando ensinar também, né? Não posso só ficar na diversão. Não, mas não quer dizer que eu vou parar de fazer os reacts, tá, gente? Vou manter, só que hoje o assunto é um pouco mais educativo. De fato, a gente vai ter uma aula hoje, tá? Nós vamos falar sobre presente do indicativo em espanhol. Aí é nessa hora que o aluno ou você que tá vendo o vídeo já começa, ai meu Deus, tempo verbal é a pior coisa do mundo. Gente, eu ensino, sou professora, mas eu sei que realmente ficar conjugando e tudo mais é algo meio chato, porém é necessário, não dá para ser só diversão e tudo mais. Quando a gente fala de presente do indicativo, é aquele presente que é de uma ação recorrente, ou seja, algo que sempre acontece, ou algo que está acontecendo de fato naquele momento. Isso é presente do indicativo. Hoje eu vou falar com vocês sobre o presente do indicativo para verbos regulares. Na semana que vem vai ter um vídeo de presente do indicativo parte 2, onde eu vou ensinar para vocês alguns verbos irregulares nesse tempo verbal. Então, com calma, vamos começar com os regulares. Agora, parando para pensar, talvez você nem saiba o que é um verbo regular e um irregular. Vamos lá explicar rapidinho antes de começar. Verbos regulares são aqueles que quando a gente conjuga, a gente mantém o corpo, mantém o prefixo do verbo. O verbo, vamos falar em português por enquanto. O verbo falar, por exemplo. Eu falo, você fala, ela fala. Então a gente vê que mantém todo o corpo do verbo, a gente só altera o finalzinho. Isso quer dizer que o verbo é regular. Agora, se a gente pega um verbo que ele altera totalmente o corpo, ou mesmo que seja uma alteração pequena ali no prefixo, isso torna o verbo um verbo irregular. Um verbo irregular em português, por exemplo, é o verbo ir, que quando fazendo ir de espanhol, ir, né? Que a gente tá falando em português ainda. Então é o verbo ir, que quando a gente conjuga fica eu vou, você vai. Então de ir passa para vou, muda totalmente o corpo do verbo. Então o verbo ir é um verbo irregular. Agora que ficou claro o que é um verbo irregular, o que é um verbo regular, agora sim vamos falar do presente do indicativo para os verbos regulares em espanhol. Eu vou colocar aqui na tela uma regrinha que eu uso com os meus alunos que auxilia muito na hora de conjugar o presente do indicativo para verbos regulares. Estou colocando aqui. Você vê que parece uma equaçãozinha, mas isso vai auxiliar na hora que você for conjugar. Então, para o Joe, a gente vê que tira a vogal e o R, seja ar, ir, e adiciona o.
O tu, a gente tira somente o R e adiciona o S. Para usted, ella, ele, a gente só tira o R. Nosotros, a gente tira o R e adicionamos o mos. E por último, para ustedes, ellas, ellos, a gente tira o R e adiciona a letra N. Então, olhando a regrinha aqui, ó, foca nela e vamos usar o verbo eu falei o falar em português, vamos usar ele em espanhol. Hablar, que é um verbo regular, tá? Então, seguindo a regra, ele ficaria yo hablo, tú hablas, usted, ella, él habla, nosotros hablamos e ustedes, ellas, ellos hablan. Então, aqui é um exemplo de um verbo regular conjugado no presente no indicativo. Printa isso daqui, essa regrinha, se você tem alguma dificuldade, que você decorando isso, você vai conseguir conjugar qualquer verbo regular no presente no indicativo. Agora, para a gente ver com outra terminação, eu vou fazer o verbo beber, que termina com er. Mantenha a regrinha aqui. Yo bebo, tú bebes, usted, ella, él bebe, nosotros bebemos, ustedes bebem. A única diferença, assim, um pouquinho, tá nos verbos terminados em ir, que em parte dele fica semelhante ao terminado em er, somente no nosotros que fica imos mesmo no final. Pode ter ficado um pouquinho confuso, então eu vou colocar o verbo vivir aqui agora. O verbo vivir, se a gente fosse seguir a pé da letra a regrinha, ficaria yo vivo, tu vivís. Mas não vai ficar vivís, vai ficar com a letra E. Tu vives, ella vive, nosotros vivimos. Aqui mantém o I. E ustedes, ellas, ellos vivem. Essa é a regrinha básica para conjugar os verbos regulares no presente no indicativo. Eu vou falar alguns verbos regulares para você aí na sua casa tentar conjugar usando essa regra. Depois você me conta nos comentários se você conseguiu. Então pode usar o próprio hablar, que a gente usou aqui, despertar, que significa acordar, desayunar, que é muito importante para vocês decorar que tomar café da manhã é desayunar, caminhar, correr, deixa eu pensar em outro regular também, cepilhar, peinar. Acho que tá bom. Volte no vídeo, deixe aí pausado na onde tá a regrinha. Tenta conjugar esses verbos e conta nos comentários se você conseguiu fazer. E na semana que vem, a gente vai ter a parte 2, onde eu vou ensinar a conjugação de alguns verbos irregulares nesse mesmo tempo verbal que é o presente no indicativo. Se você quiser ver algum outro vídeo, sem ser assim de aula, tão quadradão, né? Que eu sei que às vezes fica um pouco chato, pode clicar nesse vídeo que eu coloquei aqui que tá bem divertido. Não deixa de deixar o like que ajuda muito e eu te vejo na próxima semana. Beijos e até pronto!